programa Caminho da Universidade tem a satisfação, o prazer de um longo tempo sem gravarmos com ele e fazer uma entrevista com o comendador, o Dr. Júlio Ribeiro Campos Neto. Ele que é nosso promotor da Vara da Infância e Juventude aqui de União da Vitória. E vamos ter com certeza novidades, será um papo agradável, descontraído. Afinal, o Dr. Júlio sempre esteve presente. Com a pandemia, nós seguramos um pouco. E claro, entendemos o porquê. Meu caro Dr. Júlio, mas seja muito bem-vindo ao programa Caminho da Universidade TV 1000, que é afiliada da TV Cultura do Brasil. É um prazer enorme recebê-lo depois de um bom tempo. Pois, professor Aloysio, o senhor nunca escondeu tamanho, carinho, apreço e admiração que nutro pelo senhor, né? Agradeço sempre por ser um grande parceiro aqui das Promotorias de Justiça de União da Vitória, divulgando, trazendo a promotoria mais perto aí do nosso querido telespectador, né? Então é mais uma vez uma alegria tremenda de minha parte ter sido convidado para participar do seu programa e estar aqui nesse momento aí para um bate-papo muito agradável. Muito bem, sem rasgação de seda, mas o pessoal diz, escuta, quando é que você vai entrevistar o Dr. Júlio? Estamos com saudades daquela eloquência, aquela energia positiva. E nós falamos de coisas boas, né? Nós trazemos o cidadão tranquilamente aqui junto à promotoria, através do rádio, através da TV, e encurtamos caminho. Esta é a finalidade, valorizar as pessoas que constroem Porto da Vitória e toda a região. E o senhor é uma dessas personalidades. Meu caro Dr. Júlio, 2 anos praticamente sem a questão daquele contato, praticamente controlado, não vamos dizer que na totalidade, mas já facilita os acessos, enfim. Como é que foram esses 2 anos em relação à pandemia que os senhores não pararam? De uma forma ou de outra, os senhores estavam trabalhando. Nos dá um relato desses 2 anos, por gentileza. É verdade, né, professor? Infelizmente a gente passou aí por um momento da história da humanidade que eu acho que ninguém esperava ou desejava passar, né? Que acabou afastando os contatos sociais, né, com os amigos, com a comunidade, com os familiares, né? Mas por questões de saúde mesmo se fez absolutamente necessário. No âmbito dos trabalhos da Promotoria de Justiça, eu posso lhe assegurar que trabalhamos mais até do que vínhamos trabalhando. O que houve sim, foi uma substituição, né? Aquele contato próximo que nós tínhamos com o cidadão, nós tivemos que adequar à realidade. Isso, de certa forma, até foi muito bom, porque trouxemos a tecnologia para dentro do nosso trabalho, que quem sabe não fosse a pandemia, e aí eu vejo também um aspecto positivo, levaria uns 10 anos para chegar. Acelerou então? Acelerou a implantação de processos tecnológicos no âmbito do Poder Judiciário, no âmbito do Ministério Público, no âmbito da acessibilidade da população. Tanto é verdade que nos períodos mais críticos, e falo aqui já do ano de 2020, que por sinal até sequer tiramos férias, né? Porque a pessoa faz uma ideia que quando viu a porta fechada, nós estávamos em casa descansando. Longe disso, né? Nós criamos mecanismos alternativos de acesso da população. E quais mecanismos foram estes? Primeiro, lógico, já tínhamos a questão do e-mail, a conversa por e-mail, mas não era por si só suficiente. Então nós criamos 5 canais de atendimento por telefone e por aplicativos de mídias sociais, por exemplo, o WhatsApp. Então a conversa com a comunidade prosseguiu intensamente durante a pandemia, seja por meio de contatos telefônicos, ligações, seja por e-mail e ainda pelos aplicativos sociais. Isso foi muito importante. E foi muito importante porque mostramos que, apesar de não ter em determinados momentos aquele contato olho no olho, próximo, né?
que é típico do cidadão, da vida em sociedade, nós procuramos manter da forma que era viável naquele momento. Então, em momento algum, deixamos o cidadão, a cidadã, desguarnecido e desamparado da promotoria de justiça. E quando eu falo promotoria de justiça, não é apenas a promotoria da qual sou titular, que é a da infância, né? Eu falo das promotorias de justiça de União da Vitória. E em virtude disso, então, o estreitamento houve de uma forma virtual. E tenho a grata satisfação e felicidade de poder trabalhar no âmbito da infância com um magistrado exemplar e abnegado pelos superiores interesses da justiça, que é o Dr. Carlos Eduardo Mattioli Cocani. E o que aconteceu aí no âmbito da justiça? Os processos não pararam de tramitar. Substituiu-se apenas a sistemática de condução dos processos. Porque hoje os processos, eles já são virtuais, não existe mais o processo de papel. Físico. Eles são virtuais no sistema do Tribunal de Justiça do Paraná, né? Você acessa online ele, você lê na tela do computador. E as audiências aí passamos a aplicar a metodologia das videoconferências. Então foi muito interessante porque uma questão tão cara para nós que é a criança, o adolescente, né, e as questões advindas, né, que demandam processos judiciais, também não foram obstados pela pandemia por conta dessa célere, eu diria, iniciativa do Dr. Carlos desde o início já. Vamos fazer então por videoconferência, vamos manter os contatos, vamos seguir com os processos. Então não parou, né? Dá para dizer que a Justiça não parou e o Ministério Público não parou. O senhor entende que essas novas ferramentas criadas pela necessidade vieram para ficar? Eu não tenho a menor dúvida disso e até trabalhando com a nossa realidade. Veja, né, professor? Aqui a comarca de União da Vitória, ela pega 6 municípios, né? Além de União, pega General Carneiro, Cruz Machado, Porto Vitória, Paula Freitas, Bituruna, né? Bituruna, que aliás fica distante um tanto quanto algumas dezenas de quilômetros daqui, 80, 90. O senhor imagine, por exemplo, para o cidadão mais humilde, mais carente, que tem lá suas dificuldades financeiras e econômicas, às vezes ele sequer tem condições de arcar com o custo de um transporte até a União da Vitória, para ser atendido e ter os seus direitos resguardados. Agora, mesmo nesse momento já muito mais leve da pandemia que nós vivenciamos, nós mantivemos os canais virtuais de atendimento. Então, esse cidadão, ele consegue pelo seu próprio aparelho de telefone celular, e isso nós temos que negar, não podemos negar, né, que até a média de aparelhos celulares no Brasil dá mais de 2 por habitante, né? Perfeito. Todas as pessoas têm, virou um canal de comunicação, né? Também ele consegue se conectar conosco aqui, né? Então, apesar da distância, encurtamos essa distância e facilitamos o acesso. Se a pessoa quiser vir ser atendida pessoalmente aqui, que eu venha e assim o será. Mas, se tiver dificuldade, ela esteja aonde estiver, ela nos procure e será prontamente atendida. Que beleza. Meu caro doutor Júlio, nosso comendador, me diz uma coisa, nos explique sobre a questão da acessibilidade e informalidade da promotoria de justiça aqui da Vitória, porque os senhores quebraram um paradigma. Onde se vivia um certo ostracismo e hoje nós vemos uma promotoria voltada exatamente para o cidadão, para a cidadã, praticamente com as portas totalmente abertas. Nos fale sobre esse item tão importante. Isso é uma constatação aí nesses 22 anos, né, de Ministério Público que eu tive a oportunidade de já lá desde o início da minha carreira poder vivenciar, né? Até diria mais, desde os próprios bancos acadêmicos, onde nós acabamos vendo que, por vezes, o formalismo acaba imperando dentro do sistema de justiça, dentro do sistema do direito. Um formalismo que, no meu ver e na minha avaliação, por vezes, ele mais afasta as pessoas do que as aproxima, né?
Lembro-me, logo no início da carreira, lá eu bastante jovem, com terno, com gravata, e via até mesmo aquele cidadão mais simples, mais humilde, ao ser atendido por mim, um certo constrangimento até, sabe? No sentido de que a minha indumentária gerava como se fosse assim um constrangimento em razão uma barreira. Uma barreira, exatamente. E nessa perspectiva, já lá atrás, desde o início, eu já procurei até reformular, vamos dizer, a minha forma de vestir. Tanto é verdade que, por vezes, eu sendo procurado desde o início da minha carreira, ou até mesmo aqui em União, né, atendo o cidadão, atendo a pessoa, e é muito engraçado assim a gente ouvir, explica a pessoa a questão dela, os encaminhamentos possíveis, a pessoa agradece, muito obrigado, mas eu queria falar com o promotor, será que é possível? É excelente, porque ele vem justamente daquela visão que nós queremos romper, de uma pessoa séria, por vezes fechada, retraída, e que cria-se essa barreira, no meu ver, absolutamente desnecessária. Por quê, professor? Porque antes de ser um promotor de justiça, ou de um juiz de direito, ou de um assessor, nós somos, antes de tudo, e acima de mais nada, servidores públicos. Perfeito. Pagos pelo erário. Exato. E a nossa meta e o nosso trabalho é o quê? É procurar servir da melhor forma possível o destinatário final, que é o povo. Eu encontrei então nessa ideia de acessibilidade, né, o rompimento de algumas barreiras que permitem mostrar que eu consigo fazer meu trabalho de uma forma adequada, de uma forma dedicada, de uma forma competente e, ao mesmo tempo, ser acessível. O Júlio que o senhor vai ver sentado aqui, trabalhando, vai ser o mesmo que vai ver andando na rua, comendo no restaurante, fazendo compra no mercado, levando os filhos na escola. Eu acho que essa ideia também ela é muito salutar. E a acessibilidade está diretamente ligada com a informalidade. Tanto é verdade que o senhor pode ver até pela minha própria indumentária hoje, né? Eu fiz questão de vir com a roupa que eu usualmente venho trabalhar. Porque é sim uma forma de romper barreiras, romper formalismos que só afastam o destinatário final nosso. Muito bem, uma forma inteligente de se encurtar, racionalizar, porque o objetivo é o cidadão, a cidadã, e sendo satisfeito e esclarecendo tudo. Meu caro comendador, doutor Júlio, precisamos saber exatamente sobre essa questão do atendimento da promotoria pública aqui de Nova Vitória. Mas o senhor vai nos responder como está esse atendimento no segundo bloco. E até gostaria de saber quem é a pessoa que faz esse primeiro contato. Pode ser? Perfeito. Ótimo, então. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e hoje esta presença ilustre, essa energia positiva do nosso comendador, promotor, doutor Júlio Ribeiro de Campos Neto. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e o nosso convidado de hoje é essa pessoa fantástica, sem rasgação de seda, mas ele realmente é o que é e nós não podemos fugir disso. Nosso comendador, nosso promotor, doutor Júlio Ribeiro Campos Neto. Mentiu alguma coisa, doutor? Eu acho que só a parte da admiração que tenho a certeza que a minha é muito superior aí, o senhor que é referência. Mas a gente conversa com todo mundo, doutor Júlio, gente finíssima, um homem de fino trato, educado, conhecedor, e é isso que nós queremos, se cada servidor realmente se tornasse esse ser útil à sociedade, nós teríamos um mundo melhor, né, doutor? Eu não tenho a menor dúvida, né, professor? Até porque cabe a nós, pelo menos no que nos incumbe, tentar fazer a diferença, né? Com certeza. Meu caro doutor Júlio, eu questionei o senhor em relação ao atendimento, né? Essa maneira de conduzir as pessoas, de atender as pessoas. Eu sei que a justiça realmente tem essa missão espinhosa por muitas vezes. É o senhor mesmo que faz esse atendimento ou existe uma pessoa em específico da sua equipe?
Na realidade, mesmo que eu até faço quando a pessoa pede para falar comigo, mas o que acontece, né, professor? Eu não estou aqui apenas para atender o público, né? Eu tenho minhas obrigações usuais, tenho as audiências que eu tenho que participar, os processos que eu tenho que analisar, as reuniões que eu tenho que fazer. Então, acaso eu ficasse encarregado de fazê-la, eu acabaria faltando com a comunidade, porque haveria momentos que eu não poderia. Nessa ordem de ideias, nós temos sim uma pessoa muito competente, gabaritada e à altura do cargo que ocupa, que é a Angélica Cardoso, que é o nosso rosto de entrada das promotorias de justiça aqui na Vitória e que coordena a central de atendimento. O senhor me permite falar rapidamente com a Angélica Cardoso? Esse nome não é estranho, acho que foi minha aluna no curso de Direito junto ao INC. Podemos conversar com ela? Não só pode, como deve. Opa, muito obrigado pela situação. Vamos até a Angélica então, legal. Bom, recebemos nesse momento a Angélica Cardoso, a pessoa que vai nos responder sobre o atendimento. Realmente é uma missão difícil atender pessoas. E devido à tua habilidade, à tua competência, isso não é rasgação de seda. Palavras da tua chefia, do nosso promotor, Dr. Júlio. E a melhor pessoa para responder sobre esse atendimento é você, Angélica. Por gentileza, fique à vontade. Me conta, como é que se faz esse belo atendimento? Obrigada, professora Luísio, que foi meu professor, né, na UNC. Também agradeço as palavras do Dr. Júlio. A central de atendimento das promotorias é a porta de entrada do Ministério Público, né? É o momento que acolhe as pessoas, né, que às vezes bateu nas mais variadas portas, né, tanto de instituições privadas ou públicas, e aqui nós sempre tentamos acolher da melhor forma. Claro que a equipe inteira é encantadora, acolhedora, né? A central de atendimento não tem só a minha cara, né? O meu rosto. Ela vem de um histórico muito forte, né? Com a Nayana e estagiários que passaram, né? Também conta com as pessoas que estão ali conosco, que são as pessoas da terceira promotoria, que quando a gente precisa também dá esse apoio, mas também com os estagiários que nós possuímos, né? Que sempre atendem da melhor forma. Então, o nosso propósito é acolher as pessoas, escutá-las, né? E tentar informar, orientar e dar o encaminhamento da melhor forma, né? E hoje a central ela conta com várias portas. Da forma presencial, né, que nós estamos sempre aqui ouvindo essas pessoas, no WhatsApp também, por telefone e também por e-mail. Então nós temos vários canais de atendimento, né? E a partir do momento que ouvimos essas pessoas, podemos encaminhar para as promotorias ou entrar sempre em contato com várias instituições para que a gente possa melhor atendê-la. E muitas vezes, professor, esse caminho já está andando, sabe? Só faltou aquela conversa, aquela orientação um pouco melhor, aquela informação, né, para que ela vá no lugar certo, sem que ela fique andando de galho em galho, sabe? Procurando o lugar e ficando confusa. Às vezes é só uma orientação de que lugar ela pode buscar. Então a central ela tem sempre o intuito de acolher as pessoas da melhor forma, sabe? Facilitar a vida da pessoa. Exato. Facilitar, orientar, informar e, se conseguir, resolver o problema que ela trouxe para nós, da melhor forma. Muito bem. Minha querida Angélica, tive o prazer de dar aula para você no curso de Direito e você, como acadêmica, já mostrava essas qualidades indispensáveis no ser humano e nessa função. Quero parabenizá-lo. Muito obrigado. Eu que agradeço todos que vão nos ouvir e caso precise de nós, né, sempre possa buscar a central de atendimento por todos esses canais, será muito bem-vindo e aqui a gente está disposto a ouvir e ajudar da melhor forma. Daí nós temos os canais, um deles é o WhatsApp, que é o 3522-2349, né, e sempre pode contar conosco aqui e vamos fazer o melhor possível. Excelente, agora nós vamos voltar com o Dr. Júlio. Sim, muito obrigado pela tua presença. Vamos lá, Dr. Júlio. Gostei de conversar com a Angélica, doutor. Como ela foi transparente, clara, o senhor está de parabéns por ter uma pessoa à frente desse trabalho. Parabéns. Que nem eu falo, eu que tenho a felicidade, como lhe digo, né, professora Luísio, de ser apenas o
a cara feia que representa a Promotoria de Justiça, mas eu tenho a felicidade de ter uma equipe, né, de compartilhar os meus trabalhos com uma equipe de uma dedicação, de um esmero, de um conhecimento e de uma competência única. Então é gratificante poder fazer esse trabalho que eu faço. Meu caro doutor Júlio, infância e juventude, como é que estão os trabalhos em relação a essas atividades, junto a essas pessoas maravilhosas? Esse serão o nosso amanhã. E se nós prepararmos muito bem a infância e a juventude, teremos uma sociedade mais justa, mais ordeira, com mais dignidade. Nos fale dos trabalhos. O que o senhor acabou de falar, professor, é uma tremenda verdade, porque nós, desde sempre, ouvimos que as crianças são o futuro da nação. Mas a pergunta que nós temos que fazer é: que futuro nós vamos deixar para essas crianças, para que, né? O que nós vamos propiciar para essas crianças para que realmente elas sejam o futuro? E esse é um trabalho que nós não podemos depositar exclusivamente a nossa esperança nela. Nós devemos criar meios, mecanismos e políticas públicas e privadas que permitam o pleno desenvolvimento delas. E a Promotoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, da qual eu sou titular, tem um olhar muito especial nessa questão. Especialmente quando hoje a própria neurociência, ela fala da importância da primeira infância, que para a medicina até falam dos 0 aos 3 anos. Nós temos o marco legal da primeira infância, que é dos 0 aos 6, aonde ali você vai já moldar o ser humano, o adulto futuro, né? Então temos que olhar com muito carinho, muito apreço, esses momentos cruciais de desenvolvimento das nossas crianças. E aí que entra, por vezes, a Promotoria de Justiça para, num trabalho muito parceiro, né, cortês com os municípios, com as redes de proteção, com os conselheiros tutelares, com os conselhos dos direitos, né, com a assistência social, criar formas e mecanismos para que essas crianças de hoje atinjam as suas potencialidades para o futuro, né? Tivemos, sem dúvida alguma, um momento pandêmico, né, que acabou afetando questões de educação, a saúde mental das nossas crianças, né? Não tem a menor dúvida que, se formos fazer uma análise histórica desde o início da pandemia, todos nós passamos por, eu diria até, ousaria dizer, intensos momentos de sofrimento, perdemos entes queridos, vivenciamos amigos ou familiares passando por vezes por verdadeiras via crucis dentro de hospitais entre a vida e a morte, né? Tivemos o exemplo emblemático do nosso querido Padre Silvano, aqui também um padre muito especial, muito diferente, que foi, né, abatido nesta pandemia. E as crianças não saíram diferente desse momento, porque a criança, para crescer e se desenvolver, ela precisa brincar, ela precisa socializar, e foi um momento da vida delas em que houve um congelamento dessas potencialidades. Então agora, neste momento de retorno, também o de olhar com mais carinho e atenção para a saúde mental das nossas crianças, dos nossos adolescentes, o que aliás tem sido feito com maestria, especialmente pelo Dr. Carlos, né, que é o grande capitão do Juizado da Infância e da Juventude, né? Ele criou uma rede de apoio, inclusive com inúmeros psicólogos para atendimento da população durante o período pandêmico, ainda persiste, né? Para atender as nossas crianças, para filtrar as necessidades. Então, assim, houve aquela necessidade de nós nos movimentarmos para criarmos meios e estímulos para que direitos fossem assegurados, ainda que de acordo com a realidade, como, por exemplo, o ensino remoto, né? O ensino virtual, mas que não deixassem de estudar as nossas crianças e os nossos adolescentes, né? Que não deixassem de socializar, ainda que virtualmente. Então, assim, a promotoria teve mais uma atuação, eu diria, naquele olhar de fomento
de adaptação dos órgãos públicos à realidade pandêmica vivenciada. Muito bem. Doutor Júlio, mês de setembro de 2022, Promotoria de Justiça, as promotorias de justiça de União da Vitória tiveram a questão da correição ordinária. O que significa este evento no sentido de tantas promotorias que alguém vem fazer uma espécie de uma fiscalização? Seria isso, doutor Júlio? É exatamente isso. É interessante nós conversarmos agora, ainda que rapidamente, porque cria-se aquela ideia de que eu passei no concurso para promotor. Muita gente acha que eu encostei meu burro na sombra, como se diz. Longe disso. A carga de trabalho é exorbitante, o trabalho é intenso e, principalmente, nós, promotores de justiça do Estado do Paraná, estamos sujeitos a uma fiscalização do nosso trabalho a cada 3 anos, que é por meio de uma correição ordinária. E que ocorreu recentemente no mês de setembro, aonde vieram a equipe de promotores, corregedores, muito bem capitaneados pela primeira corregedora geral do Ministério Público do Estado do Paraná. E lhe digo o nome, Rosângela Gaspari. Filha do José e da Leni, nossa confreira. E ele é nosso também comendador da ALVE. Que satisfação receber. Filha da terra, esteve aqui analisando os trabalhos, viu o que é feito em benefício da comunidade, especialmente aqui no âmbito da infância e das centrais de atendimento, Mas o principal, eles analisam não apenas o nosso trabalho, a assiduidade, a pontualidade, a qualidade técnica dos nossos pronunciamentos, mas também o nível de envolvimento nosso com a comunidade. Tanto é verdade que o primeiro pedido da doutora Rosângela foi: Júlio, eu quero conhecer uma casa-lar. Ela foi interagir lá numa casa-lar, com as cuidadoras, foi conhecer e principalmente ver ao mesmo tempo qual era o grau de interação meu, que sou promotor da infância, com estes equipamentos, para ver se estou fiscalizando, se estou participando. Então, assim, foi muito gratificante também nesse sentido. E é importante lembrar que, além desse pente fino que é feito, ao final, inclusive, é atribuído um conceito que vai para a nossa ficha funcional. Então, é uma fiscalização, estamos sujeitos à fiscalização a cada 3 anos, professor. Estão sendo avaliados. Exatamente. E quando a pessoa trabalha bem, é tão bom ser avaliado, né, doutor Júlio? Eu até começo a dar um friozinho na barriga, às vezes, Mas que nem eu falo, a consciência tranquila e o sentimento de dever cumprido é gratificante mesmo. Doutor Júlio, nós temos 1 minuto, mas eu preciso perguntar ao senhor: alguma novidade em relação a edificações específicas para as promotorias? Sem dúvida alguma, Tivemos lá anos atrás, o prefeito Juco, inclusive, teve a ideia do centro cívico, do terrenos e espaços do Poder Judiciário, Ministério Público, e já está em fase de construção, com previsão de conclusão em, no máximo, 24 meses, a sede própria do Ministério Público do Estado do Paraná, aqui em União da Vitória, uma obra de 2.500 metros quadrados, exclusivamente para uso do Ministério Público do Estado do Paraná, e que certamente propiciará um atendimento ainda mais hospitaleiro e acolhedor do que aquele que nós ofertamos aqui. Ótimo. Então, excelente a notícia. Meu caro doutor Júlio, nosso tempo já estourou e a gente quer que o senhor deixe uma mensagem ao nosso público, por gentileza. E em nome de toda a nossa equipe da TV 1000, muito obrigado pela sua presença, honrosa presença, produtiva conversa, esclarecedora. Você percebe que as portas estão realmente abertas para a população. Por gentileza, sua mensagem. A mensagem final minha é de gratidão por toda essa parceria de muitos anos, professor Aloysio? Sim. Com o senhor, com os amigos da TV 1000, em divulgar o nosso trabalho, em permitir que a comunidade, o nosso telespectador conheça um pouco mais, vejam quem somos, e que só aproxima ainda mais o Ministério Público da comunidade, naquela ideia sempre de que somos, antes de tudo e acima de mais nada, servidores públicos, estamos aqui
para servir bem, para ofertar um trabalho de qualidade para a comunidade, para romper com aquele estigma de que serviço público é ineficaz, é ineficiente, é deselegante, né? E não tenho a menor dúvida de que o senhor tem um papel fundamental em nos aproximar daqueles que nós trabalhamos e servimos. Então, meu muito obrigado sempre por sua simpatia, por seu carinho, por sua atenção para conosco e um papo tão agradável, né? Todas as vezes nós tivemos que Sim. o tempo não passa, o tempo voa, né? Exatamente. Professor? Então, meu muito obrigado. Doutor Júlio, a gente é apenas um instrumento, mas instrumento para melhor, né? Dar condições ao ser humano. Isso proporcionar é o caminho e devemos ser esse instrumento. E não canso de semanalmente dizer o seguinte, doutor Júlio, não existe problema sem solução. Quando você acredita no poder da palavra mágica, educação. Até a próxima semana.